Jornal Sport News, programa desta segunda-feira, tem muita coisa pra gente falar. Todos os gols e a minha análise dos jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que permanece com o São Paulo líder. Primeira rodada da Premier League, Barcelona batendo o Sevilha pelo placar de 2-1 no norte do Marrocos de virada e conquistando a Supercopa da Espanha. Além de a gente mostrar pra você, infelizmente, a atitude do Cleison arremessando água em uma torcedora da Chapecoense após ouvir uma crítica. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Sport News. No Independência, em Minas Gerais, Atlético Mineiro 3, Santos 1. E o Santos mais uma vez apresenta o seu péssimo futebol. Atlético Mineiro jogou melhor no primeiro chute da partida. Elias abriu o placar. Nem com ineficácia o Santos atacou. O Santos foi totalmente dominado na partida. Um time mais uma vez decepcionando sua torcida, apresentando um futebol em um estado caótico. É deprimente ver o Santos jogar. Aí a gente vê o único gol do Santos na partida, Gabigol fazendo um empate aí para a equipe do Santos. Todos os jogadores do Santos parecem não ter vontade de ganhar, andando em campo, não jogam nada, erram passes. Então a brincadeira, um clube do tamanho do Santos estar nessa situação. E agora pode estar se credenciando, porque já está acabando o primeiro turno, entende? Não é mais aquela conversinha, parou para a Copa, um mês parado, isso e aquilo, não. Aí o gol do Ricardo Oliveira, que fez 2 gols na partida, jogou demais no segundo tempo, um jogador muito oportunista. Não tá mais com aquela conversinha de volta para a Copa, não. Já vai acabar o primeiro turno. E o Santos tem que mostrar uma reação, porque se não mostrar uma reação, vai se credenciar para brigar para não cair. E eu tenho certeza que não é isso que o Santos tem capacidade e que vai querer fazer sua torcida sofrer. Então o Cuca tem que dar um jeito nesse time, alguma conversa, porque os jogadores são bons, o coletivo é bom. Agora tá faltando vontade, tá faltando competência. Ricardo Oliveira, porco, abertura 3, Atlético 1, Santos. Eu tenho certeza que o Santos pode melhorar. Falta força de vontade, falta competência, falta eficácia. Não dá para seguir nessa situação, porque o Santos está se complicando demais. Não conseguiu ganhar nenhum jogo depois da parada pré-Copa do Mundo e apresentar um futebol razoável. Porque se quando a gente vê que o time perde jogando bem, na outra partida provavelmente o resultado vai melhorar. Mas o Santos não tem perspectiva, o Santos não joga bem, então não tem como. Se o Cuca não dá um jeito nesse time, a coisa vai complicar para a torcida. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Flamengo 1, Cruzeiro 0, gol do Henrique Ceifador. Flamengo nessa partida jogou bem, muito melhor do que quarta-feira contra o mesmo Cruzeiro, e o futebol do Cruzeiro foi muito aquém. Aí o gol da equipe do Flamengo, Ceifador, a bola bateu na trave e entrou, mas aquele erro do Flamengo na partida contra o Grêmio de poupar jogadores segue nessa partida aí, porque o São Paulo ganhou o jogo e o Flamengo segue na vice-liderança, não é líder. Então, se o Flamengo não tivesse poupado naquele jogo contra o Grêmio, talvez não tivesse perdido a liderança do Campeonato Brasileiro, porque tá jogando muito bem e nessa partida jogou um futebol excepcional. Segundo tempo também do Flamengo foi impecável. Segundo tempo muito bom, o Flamengo tá de parabéns. Cruzeiro melhorou, porque o primeiro tempo foi horroroso, o primeiro tempo do Cruzeiro. As bolas que eles chutavam, que eles finalizavam, todas de muito longe, indo pela linha de fundo, querendo fazer assim jogadas muito longas, e isso não é certo. A equipe do Cruzeiro teve espaços, o Flamengo deu espaços para o Cruzeiro criar, e o Cruzeiro é uma equipe que tem eficácia para criar. Aí ficou apostando muito nas bolas aéreas, nas bolas alçadas, nas bolas de longe, e terminou não conseguindo fazer o gol. Para muitos fez até o gol naquele lance em que a bola praticamente tinha entrado, mas o Diego Alves salvou em cima da linha, a bola não entrou. A imagem é clara, dá para ver que a bola não entrou, e o Cruzeiro perdeu a partida para o Flamengo. Flamengo jogando bem, retomando seu bom futebol, time guerreiro, correndo atrás do resultado.
Já o Cruzeiro tem que melhorar, porque se tá bem na Copa do Brasil, ou Copa do Brasil não, perdão, se tá bem na Libertadores, não tá bem aí no Campeonato Brasileiro. Desde a parada para a Copa do Mundo, não vem apresentando resultados significativos no Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, em Santa Catarina, Chapecoense 2, Corinthians 1. E o Corinthians não podia ter tomado uma virada da Chapecoense, porque dominou o primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo. Marquinhos Gabriel marcou logo aos 5 minutos. Corinthians teve chance de ampliar, porque colocou bola na trave, teve boas oportunidades para marcar o segundo e até o terceiro gol, não fez. E para piorar, na segunda etapa ainda conseguiu tomar 2 gols. Então a partida caótica para o time do Corinthians. E aí a gente vê, olha aí, o Cássio pega fora da área. Ele disse que não foi, mas foi fora da área. A gente vê claramente, porque o corpo todo dele está fora da área. E tá muito fora da área. Olha, a gente vai ver o lance, ó. Aí ele já sai fora da área. E aí, sem dúvida, falta para a equipe da Chapecoense. E aí, para a bola partiu, bateu, golaço. Falta muito bem batida. Diego Torres, Chapecoense 1, Corinthians 1. E no segundo tempo só deu Chapecoense. Chapecoense foi melhor, superior à equipe do Corinthians e estava buscando o gol. De tanto buscou que achou. E aí, falta muito bem batida. E o Cleison, quando saiu de campo, porque os jogadores agora acham bonito sair de campo chutando garrafa, esculhambando o técnico. No caso dele, não. Olha aí, o gol da Chapecoense, belo gol. E o Corinthians estava lá no ataque. O Corinthians estava no ataque, a Chapecoense foi um contra-ataque, e isso no último minuto. E a Chapecoense conseguiu fazer o gol, porque o time do Corinthians não voltou todo. E voltando ao caso do Cleison, todo mundo acha bonito chutar a garrafa, esculhambar o técnico. No caso dele foi diferente. A torcedora não sei o que falou pra ele, nada justifica. Ele pegou uma garrafa e espigou nela. Então você paga ingresso pra ir no estádio, não pode falar nada pro jogador, que ele pega e faz isso aí. Eu quero saber o que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acha dessa atitude aí do Cleison, porque ele tem que ser punido, tem que ser advertido pelo que ele fez. Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, Sport 1, São Paulo 3. E a lei do ex funcionou bonitinho. Diego Souza fez um gol, deixou Magrão no chão. São Paulo, um time muito rápido, jogou muito bem nessa partida, teve uma eficácia muito boa. Deixou Magrão no chão e Diego Souza fez o gol. Inclusive o técnico do Sport caiu, hein? Não é mais técnico do Sport, caiu. 8 jogos sem um resultado positivo. O Sport vem muito mal, decaindo muito na tabela depois da parada para a Copa do Mundo. Olha aí, belo gol do Diego Souza. E o São Paulo segue líder do Campeonato Brasileiro e merece ser líder, porque joga um futebol muito bom. Aí, Nenê no cantinho, gol do São Paulo, 2-0, uma partida em que o São Paulo teve eficácia para fazer os seus gols, porque depois que o Sport fez o primeiro gol, estava indo para cima e era muito arriscado. Aí o São Paulo pegou um contra-ataque e fez o gol, matou o jogo e aí conseguiu levar a vitória para casa, uma vitória muito importante para o São Paulo seguir líder do Campeonato Brasileiro e apresentando um bom futebol. Aí falta pro Sport, Marlone pra bola e desvia no Trellis e entra no gol, sem chance pro Sidão. Sport faz o primeiro gol, aí o Sport se anima, 41 minutos da segunda etapa, se anima e vai pra cima do São Paulo. Aí esse foi o grande erro, porque foi pra cima exacerbadamente, desorganizadamente, e aí acabou levando um contra-ataque fulminante. Olha aí, lançamento de bola, matou no peito, levou, limpou, bateu e o gol da equipe do São Paulo. Trellis se redimindo, né? Depois de ter desviado aquela bola. Reveja, ele ia tocar por cobertura, só que aí ele vê que não ia dar. Aí ele chuta, o Magrão pega e ainda desvia na mão do Magrão para entrar dentro do gol.
Mais uma partida excelente do São Paulo. Uma partida muito boa. São Paulo apresenta um futebol estável, um ótimo futebol, merece ser líder e vai permanecer líder na tabela do Campeonato Brasileiro. Se continuar jogando esse futebol, é um dos candidatos, se não o mais sério candidato a ser campeão do Campeonato Brasileiro. E aproveitou muito bem aquele erro do Flamengo de poupar jogadores e agora, tá aí na liderança. E com esse futebol, ninguém tira o São Paulo de onde ele está, na liderança, porque joga um futebol espetacular. É um time que tem ótimos jogadores, tem o Nenê, tem o Diego Souza, tem o Trellis. Não estavam sendo bem aproveitados, mas agora que estão dando muitas alegrias para o torcedor paulista. No Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras 1, Vasco 0. Felipão não sacode nesse vestiário aí do Palmeiras, porque Borja tá fazendo 2 gols, Daverson tá fazendo gol. O que é que ele fez ali dentro? Ele é mágico, hein? Bola na trave, Daverson. Gol do Palmeiras pra cima da equipe do Vasco. Palmeiras jogou bem a partida, Vasco não jogou nada. Futebol do Vasco na partida foi uma vergonha, muito diferente da pressão, das boas oportunidades, do time guerreiro, do time que foi pra cima com o jogo da LDU. Muito diferente, Vasco apático nessa partida, Palmeiras bem, criando oportunidades, fez um gol, mas estava impedido. Time ontem jogou mais uma vez excelentemente bem a equipe do Palmeiras. Então o Felipão tá fazendo o que se espera dele, arruma esse vestiário, jogadores estão jogando com vontade, mesmo ele colocando Daverson, Lucas Lima, estão surtindo efeitos essas mudanças que ele tá fazendo no time, porque esses jogadores voltaram como outras pessoas, jogando um futebol que eles nunca haviam jogado. O Palmeiras tá de parabéns pela partida, porque jogou demais. O gol anulado, muito bem anulado pela arbitragem, o jogador estava impedido e a equipe do Vasco não jogou nada. O Vasco ia fazendo um gol olímpico, depois disso, nada mais. Foi uma partida muito ruim para a equipe do Vasco. Na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Grêmio 4, Vitória 0. Partida espetacular do time dirigido por Renato Portaluppi. Grêmio muito bem na partida. Vitória não jogou bem. Marcelo Groi teve que trabalhar muito poucas vezes. E aí Douglas fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. Talvez um gol da afirmação, porque ele não jogou muito nessa temporada. Aí coloca ele em campo, ele faz um gol, ajuda a equipe do Grêmio em uma partida tão fundamental no Campeonato Brasileiro. 18ª rodada, Grêmio aí já acabando o primeiro turno e o Grêmio se afirmando aí para brigar com Galo, Flamengo, São Paulo pelo título do Campeonato Brasileiro, porque depois dessa partida do Grêmio aí espetacular na Arena, a gente pode esperar tudo desse time que é dirigido por Renato Portaluppi. Agora a gente vai ver o segundo gol da equipe do Grêmio. Olha aí que jogada. Douglas com a bola. Abriu pela ponta. Quase que não dava, né? Bateu pro gol e aceitou. Jailson. Grêmio 2, Vitória 0. Então aí a gente vê como o time do Grêmio teve pontaria. Porque muitos dos gols não foram jogadas assim, tão claras de gol. Mas eles arriscaram. Eles chutaram e conseguiram fazer. O Grêmio tá de parabéns pela partida, sem dúvida, todos os jogadores se esforçaram muito, jogaram muito bem, fizeram alegria no Dia dos Pais, lá na Arena do Grêmio. Agora o terceiro gol do time do Grêmio, olha aí, pra cima, abriu pela ponta de novo. E bateu pro gol, desviou e Pepe. Grêmio 3-0, mais uma vez. Um gol muito parecido com o gol do Jailson, e que é ali do bico da grande área. Então tá de parabéns a equipe do Grêmio. Principalmente o Pepe, o Jailson, o Douglas. Jogaram demais esses jogadores. Para fechar com chave de ouro, o quarto gol do Grêmio. Contra-ataque muito rápido. O Grêmio é um time muito rápido e muito letal, muito veloz. Aí foi pra cima da marcação, meteu no rebote.
Gol da equipe do Grêmio, Everton. Grêmio 4, Vitória 0, fechando o sepulto da equipe do Vitória. No Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará 0, Atlético Paranaense também 0. Duas equipes que permanecem na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Aí os melhores momentos do jogo mostrando pra você. Atlético Paranaense, né, no meio de semana, goleou a equipe do Peñarol pela Copa Sul-Americana, mas a gente não vê aquele futebol que apresentou contra o Peñarol na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Quando a gente vê um Atlético Paranaense letal, um Atlético Paranaense jogando bem, e a gente olha o Atlético Paranaense jogando no Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento, a gente sente uma enorme diferença. E o Ceará, que depois dessa parada para a Copa do Mundo melhorou muito, já conseguiu as primeiras vitórias, tá melhorando. E daqui a pouco vai sair desses Z4 se continuar assim. Mas dentro de casa poderia sim ter ganhado o jogo no Presidente Vargas da equipe do Atlético Paranaense. Olha aí, saiu do gol. O Atlético Paranaense teve até as melhores chances, como a gente vai vendo aí, mas nada que assustasse a equipe do Ceará não, que vem sendo uma equipe rápida, vem fazendo gols, vem sendo eficaz. Então o Ceará tá melhorando, hein? Olha aí que contra-ataque da equipe do Ceará, mas não deu. Aí o último momento do jogo que você vai ver, falta cobrada pelo Atlético Paranaense no canto. Na Arena Fonte Nova, na Bahia, Bahia 1, América Mineiro 0. Aí a gente vai ver o gol do Bahia, levantamento na área, toca de cabeça, Gilberto coloca pro fundo das redes, Bahia 1, América Mineiro 0. Na Vila Capanema, no Paraná, Paraná 1, Botafogo também 1. Outro jogo das 11 da manhã, caiu aí pênalti para a equipe do Botafogo. Partiu para a bola, Rodrigo Lindoso, Botafogo 1-0, reveja o lance. Agora o gol do Paraná na Vila Capanema, partiu, Alex Santana, belo gol, 1-1. Reveja o lance. Barcelona, campeão da Supercopa da Espanha, no norte do Marrocos. O time catalão bateu Sevilha de virada pelo placar de 2-1, com gols de Gerard Piqué e Ousmane Dembélé, e conquistou a competição. Messi ergueu pela primeira vez como capitão do Barça uma taça. O gol do Sevilha saiu primeiro. Paulo Sarabia, na estreia do VAR pelo futebol espanhol, fez o gol. A arbitragem deu impedimento, mas pensando melhor, ouviu o VAR e anulou esse impedimento que ele havia impugnado o gol da equipe do Sevilha e deu gol do Paulo Sarabia. Mas, como sabemos, o Barça tem um incrível poder de reação. O time catalão foi pra cima, fez o gol com Gerard Piqué e virou com um golaço de Ousmane Dembélé. No final da partida, a equipe do Sevilha teve uma grande oportunidade, mas quem ensinou a bater pênalti? Ter Stegen pegou a cobrança, muito mal batida pelo jogador do Sevilha, e ficou assim no norte do Marrocos. Barcelona 2, Sevilha 1, Barcelona campeão da Supercopa da Espanha. Premier League, primeira rodada, Manchester United 2, Leicester City 1, Newcastle 1, Tottenham 2, Huddersfield 0, Chelsea 3, Bournemouth 2, Cardiff 0, Watford 2, Bristol 0, Fulham 0, Crystal Palace 2, Wolves 2, Everton também 2. A gente também teve as seguintes partidas: Southampton e Burnley, que empataram por 0-0. O Liverpool bateu o West Ham pelo placar de 4-0 com a estreia do goleiro Alisson, e o Arsenal perdeu para a equipe do Manchester City pelo placar de 2-0.
Agora vamos ver essa triste imagem. Cleison é substituído, ouve xingamentos de uma torcedora e faz isso aí. Pega uma garrafa d'água e espiga nela. Foi essa a melhor maneira que ele encontrou de responder à torcedora. Não sei o que ela disse, mas independentemente do que ela tenha dito para ele, não justifica essa ação aí feia. Uma atitude antidesportiva, um desrespeito com a torcedora e parabéns ao Cleison por ter essa atitude aí. Mau caráter essa atitude. Não foi bonito isso pra ele, uma atitude mau caráter. Procuradas pelo Notícias do Esporte, as assessorias do Corinthians e do jogador Cleison não quiseram se manifestar sobre o assunto. Cleison, após o jogo e após a sua atitude, que não foi nada bonita, pediu desculpas. Olha, agora a gente vai falar pra você algumas notícias. O PSG, o time de Neymar, bateu por 3-0 o Caen na estreia dele pelo campeonato francês. Possivelmente você não sabia desse resultado porque o jogo não foi televisionado no Brasil. Neymar marcou e a equipe do Paris Saint-Germain bateu o Caen por 3-0. E a nossa seleção feminina sub-20, infelizmente, foi eliminada da Copa do Mundo, perdeu para a Coreia do Norte pelo placar de 2-1. Hoje tem Fluminense Internacional, que deu um baita presente do Dia dos Pais para os seus torcedores ao anunciar Guerreiro como novo jogador. Boa sorte para o Guerreiro no Internacional. Inter precisa vencer hoje para ficar ainda mais perto dos líderes São Paulo e Flamengo. Amanhã a gente volta com o Jornal Sport News. Até amanhã e muito obrigado pela sua audiência.